Salve, salve, fiel, tudo certo por aí? Hoje é dia de mergulhar de cabeça no universo do Timão, porque tem muita coisa quente rolando no Parque São Jorge e a gente precisa falar sobre isso. Começando por um dos assuntos mais aguardados dos últimos tempos, a recuperação daquele camisa 8 que a torcida ama. Sim, ele mesmo. O cara voltou da Espanha, onde fez um tratamento super moderno no joelho direito. Estamos falando de um problema chato, a tal da tendinopatia patelar, que vinha incomodando faz tempo. Lá fora ele fez fisioterapia, musculação uso, de corrente elétrica, sessões com agulhas e até exercícios na piscina. Tudo sob supervisão de um especialista em joelho, com acompanhamento do departamento médico do Corinthians. Ele, inclusive, mandou um vídeo agradecendo todo o apoio e deixou claro que quer muito voltar a jogar e reencontrar a torcida. O cara tá focado. É importante lembrar o peso que esse jogador tem dentro do elenco. Recentemente, ele celebrou o tempo em que defende o manto alvinegro com a camisa número 8 e deixou claro o quanto está empenhado em voltar ao seu auge. No ano passado, foi eleito o melhor meia do país, mas neste ano ainda não conseguiu repetir aquele nível de atuação por conta das dores. E ninguém quer ver o cara jogando no sacrifício. Ele foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista, marcou época e ajudou a decidir. Mas como todo mundo sabe, saúde vem primeiro, e enquanto ele se recupera, a comissão técnica quebra a cabeça para encontrar alternativas porque o entrosamento da dupla de meio campo que vinha jogando está cada vez melhor. Só que nenhum deles entrega o que esse titular absoluto entrega quando está 100%. E como se não bastasse um problema, outro jogador do setor ofensivo também sofre com lesões constantes, o que obriga o treinador a escalar um atacante que tem oscilado bastante e ainda não se firmou. Por isso, o retorno do nosso camisa 8 é aguardado com muita expectativa. Ele pode ser a peça que falta para engrenar de vez. Falando em retorno, outro nome importante voltou a treinar com bola depois de sentir um pisão no último jogo, que por sinal passou batido pela arbitragem. Ele não viajou para se apresentar à seleção colombiana e aproveitou a semana para focar nos treinos. Na quinta-feira, ele já estava em campo e a expectativa é de que esteja pronto para o clássico de sábado. Mas enquanto isso, duas baixas preocupam. Um deles está com desconforto na coxa direita e o outro sofreu um trauma no ombro. Nenhum dos dois treinou na quinta, o que deixa a comissão técnica em alerta para definir o time titular. O único garantido por enquanto é aquele jogador que já participou dos treinos normalmente. Agora vamos falar da defesa, o setor que tem sido o calcanhar de Aquiles do Corinthians. Um dos zagueiros que começou o ano como titular absoluto não vem repetindo as boas atuações da temporada passada. Parece que está jogando no limite físico e técnico, o que tem gerado insegurança. Outro defensor que já teve momentos importantes acabou sendo descartado após um erro num jogo decisivo, especialmente numa cobrança de pênalti, o que comprometeu sua permanência no time. Foi uma decisão precipitada e agora o clube corre atrás do prejuízo tentando recuperá-lo, porque ele já mostrou que pode ser útil, principalmente quando jogou ao lado de um parceiro com quem formava uma boa dupla. O que todo mundo percebe é que sem aquele primeiro volante que atua praticamente como um terceiro zagueiro, o sistema defensivo do Corinthians sofre. A presença dele ali na frente da zaga dá outra estabilidade. Ele começou o ano fora da equipe, mas foi recuperando espaço e hoje é peça-chave na engrenagem do time. Quando está bem fisicamente, varia de posição, ajuda na saída de bola, cobre as laterais e ainda organiza o meio. É um jogador taticamente muito inteligente e sua ausência escancara os problemas defensivos que o time já carrega. Não que ele vá resolver tudo sozinho, mas seu papel é fundamental para segurar a bronca quando os zagueiros estão mal. E por falar em zagueiros, não dá para ignorar que a qualidade técnica do setor precisa melhorar. Individualmente, os atletas estão abaixo do esperado. E por mais que o primeiro volante segure as pontas, não dá para depender só dele. O ideal seria o clube ir ao mercado buscar reforços específicos, alguém que chegue para resolver, porque a inconsistência defensiva já tem custado pontos importantes. Mudando de assunto, vamos entrar na parte política do clube. Teve novidade pesada envolvendo o presidente do Conselho Deliberativo. Ele havia sido eleito no começo deste ano, com mandato previsto de 3 anos, mas acabou afastado de forma preventiva.
por decisão liminar. Isso aconteceu após denúncias apresentadas por um conselheiro de peso e pelo próprio presidente do clube. A comissão de ética analisou o caso e entendeu que havia motivos suficientes para o afastamento provisório. Agora ele vai ter a chance de apresentar defesa, testemunhas e documentos. Só depois disso é que o plenário do conselho vai votar se o afastamento será mantido ou não. Vale dizer que tudo isso aconteceu em meio a uma polêmica envolvendo um processo de impeachment contra o presidente do clube. O agora afastado presidente do conselho foi o responsável por conduzir esse processo, mesmo sem que houvesse uma investigação finalizada ou denúncias formalizadas. Isso gerou um desconforto enorme dentro do clube, com acusações de que ele estaria agindo de forma parcial, motivado por questões políticas. E é aí que a coisa pega. Porque quando há provas e fatos concretos, o impeachment é válido e necessário. Mas sem isso, tudo parece uma jogada para desestabilizar quem está no comando. A política do clube, como em tantas outras instituições, precisa ser mais democrática. Hoje, poucos têm poder de voto, enquanto a massa da torcida fica de fora das decisões. Um dos dirigentes prometeu mudanças nesse sentido, vamos ver se cumpre. De qualquer forma, o atual presidente ganhou um fôlego com esse afastamento. Ele pode continuar o trabalho com um pouco mais de tranquilidade, enquanto as investigações seguem em andamento. Se no final das contas ficar provado que houve alguma irregularidade, que se tome as providências, mas até agora nada foi comprovado. E para fechar, vamos falar de mercado da bola. O Corinthians está de olho em um atacante de 24 anos que vem se destacando em um clube do Paraná. O jogador tem sido um dos artilheiros do Campeonato Paranaense, com 9 gols em 18 jogos nesta temporada. O interesse do Timão já foi manifestado, mas as conversas ainda estão no início. O clube paranaense pede algo em torno de 5 milhões de reais valor, que pode ser negociado através de empréstimos e compensações. Esse atacante passou pela base de um dos maiores clubes do país, onde ficou de 2011 a 2020, subindo por todas as categorias até chegar ao sub-23. Jogou ao lado de atletas que hoje brilham em grandes clubes, mas, por conta de lesões, perdeu espaço e acabou sendo emprestado. Desde 2023 está nesse clube paranaense, onde finalmente conseguiu ter sequência e mostrar serviço. A temporada atual é de longe a melhor da sua carreira. Além dos 9 gols, já deu uma assistência e se tornou peça importante no ataque. Outros clubes também demonstraram interesse, então o Corinthians precisa se mexer rápido se quiser fechar negócio. Agora o que a torcida quer saber é: esse atacante seria uma solução ou mais uma aposta que pode não vingar? A verdade é que o Corinthians precisa reforçar o setor ofensivo com urgência. As opções atuais têm se mostrado irregulares e, embora a molecada da base tenha talento, é muito arriscado depender só de jogadores em formação para carregar o ataque em momentos decisivos. Um nome novo com boa fase e fome de bola pode agitar o ambiente e, quem sabe, brigar por uma vaga no time titular. Só que, como toda contratação vinda de clubes de menor expressão, o risco existe. Ele pode sentir o peso da camisa não se adaptar ou simplesmente não render no nível esperado. Por isso é fundamental que o clube faça uma avaliação criteriosa, observando mais do que números. Precisa entender o perfil do jogador, sua mentalidade, sua entrega em campo e, principalmente, sua capacidade de evolução dentro de um elenco mais competitivo. E tem mais: enquanto o Timão analisa esse nome, outras peças do elenco vivem momentos de instabilidade. O Thales Magno, por exemplo, que renovou seu contrato recentemente, ainda não conseguiu justificar dentro de campo o motivo de tanto investimento. A expectativa era de que ele assumisse um papel de protagonismo, mas o que se vê é um atleta apagado que tem dificuldade em se impor, mesmo quando o time precisa de criatividade e agressividade no ataque. Parte da torcida já começa a perder a paciência e muita gente cobra uma atitude mais firme por parte da comissão técnica. Será que é só uma fase ruim ou ele realmente não está pronto para vestir o manto com responsabilidade? Isso é algo que o tempo e o rendimento vão mostrar. Enquanto isso, o Memphis dá sinais claros de que está pronto para voltar com tudo. Recuperado, motivado e treinando bem, ele pode ser um reforço interno de peso, especialmente para um clássico. A expectativa é grande em cima dele e a comissão acredita que pode contar com o jogador como titular já nesse sábado. Se estiver realmente em forma, é daqueles que muda o jogo.
quebra linhas, cria situações perigosas e dá uma nova dinâmica pro ataque. Do lado da comissão técnica, Ramon Dias vem mostrando que tem estrela. Em tom de brincadeira, muitos já o chamam de pai do Abel Ferreira, dado o histórico recente de confrontos diretos em que levou a melhor. Mas mais do que isso, Ramon tem dado uma nova cara ao Corinthians. A equipe ganhou consistência e atitude e um padrão de jogo mais competitivo. A torcida já nota essa mudança e mesmo com limitações vê uma evolução dentro de campo. Isso é mérito do treinador que conseguiu resgatar a confiança de alguns jogadores e reposicionar outros que estavam sendo pouco utilizados. O fato é que o ambiente no clube vem se transformando. Ainda tem muito a melhorar, especialmente no setor defensivo, como a gente já comentou, mas também é verdade que há uma luz no fim do túnel. A base está sendo olhada com mais atenção, reforços estão sendo analisados com cautela e a política interna, apesar das turbulências, caminha para uma reestruturação que pode beneficiar o clube no longo prazo. E você aí do outro lado, torcedor corintiano, o que acha disso tudo? Tá confiante com a recuperação dos nossos jogadores? Acredita nesse nome que está sendo monitorado no Paraná? E o caso do Conselho, será que o clube vai conseguir separar a política do futebol de campo? Deixe seu comentário, compartilhe aí com a galera da Fiel e vamos continuar acompanhando tudo de perto. O momento é de reconstrução, mas com fé, raça e aquele espírito que só o Corinthians tem, dá pra sonhar com dias melhores. E é isso que a gente quer ver, o Timão forte, competitivo, respeitado e brigando pelos títulos que a torcida merece. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 9, está causando um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol paulista. Nas imagens, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, aparece em um momento inflamado nos bastidores do Allianz Parque, supostamente falando com seus jogadores. A frase que viralizou, "Eles verão o inferno verde", parece ser uma clara alusão ao Corinthians, próximo adversário do Verdão. O registro, apesar de curto, incendiou torcedores e abriu espaço para especulações sobre a tensão crescente no clássico que se aproxima. Abel, conhecido por seu estilo intenso e competitivo, não é estranho a declarações contundentes, mas o tom dessa vez surpreendeu até os mais acostumados ao seu temperamento. A fala, interpretada como uma promessa de pressão máxima no derby, reacende a rivalidade histórica entre os clubes e projeta um duelo cercado de expectativa. A torcida palmeirense, é claro, abraçou a provocação e transformou a frase em grito de guerra nas redes. Nos corredores do Corinthians, o clima é de cautela. Fontes internas revelam que a comissão técnica, liderada por Antônio Oliveira, recebeu o vídeo com atenção, mas evita comentar publicamente o assunto. A ideia é não alimentar a fogueira acesa por Abel, que parece ter apostado em uma cartada emocional para motivar seus jogadores e torcedores antes do embate. O próximo encontro entre Palmeiras e Corinthians promete ser mais do que um simples jogo de campeonato. Será um duelo de nervos, estratégia e declarações que já começaram muito antes do apito inicial. Abel Ferreira, que acumula títulos e polêmicas desde que chegou ao futebol brasileiro, sabe como usar palavras para incendiar o ambiente e, ao que tudo indica, é exatamente isso que pretende. Agora, resta saber se o inferno verde será de fato uma realidade dentro de campo ou se servirá apenas como combustível para um confronto que, por si só, já carrega uma carga histórica explosiva. A bola vai rolar, mas os bastidores já estão em chamas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!